Ontem o Eduardo Gabardo trouxe em 0 hora dessa notícia da possível rescisão contratual do atleta com o Al-Shabaab, o que agitou justamente o domingo para os torcedores do Grêmio. E nos bastidores há um otimismo pelo desfecho positivo para esse negócio, mas ainda os dirigentes tratam com muita cautela para ninguém cravar que o Cuéllar será jogador do Grêmio. Há expectativa que nós possamos ter novidades ainda hoje em relação a esse negócio. Ontem teve uma postagem que chamou a atenção do Cuéllar nas redes sociais, uma foto com a legenda quase pronto. Para quem nos acompanha no YouTube de GZH, a gente tem essa postagem do Cuéllar com essa legenda quase pronto. E na sexta passada ele foi titular do Al-Shabaab na derrota para o Al-Ahly e teve atuação bastante criticada. E aí, minha gente, tá nessa expectativa pela chegada do Cuéllar? Eu acho um jogador muito interessante, acho que ele pode tranquilamente ser o jogador que o Grêmio tanto precisa na cabeça da área, um jogador que tem liderança, que é forte, que é um jogador já testado. Ele é incontestável, né? Ele é incontestável. É desses jogadores que chega como titular absoluto e ninguém vai discutir se ele vai ou não participar porque tem que se adaptar. Não, ele chega jogando aqui. Gente, espera só um pouquinho. Pegaram... que é esse jogo aí, Esse é o jogo do final de semana. É o jogo mas de o Sheik pegou e sublinhou o Cuéllar. Mas é que foi essa o Sheik atuação que ele foi criticado. Mão pesada do Sheik. Mas só tá correndo atrás da bola o Cuéllar, hein? Sabe quem é? Volta ali, Quem Sheik. é o preparador físico do Al-Shabaab? Ali, sempre atrás. Sheik, tu tem que voltar um pouquinho, porque tem que mostrar pra lembrar pro Vaguinha. Não, volta tudo. Volta tudo que é importante pro Vaguinha saber. Tá sempre atrás. Você quer aquele lateral esquerdo correndo atrás lá? Hã? Adivinha? Ué, como é que eu vou saber? Robert Renan. Robert Renan. Ele é o lateral esquerdo correndo atrás. Ele mesmo conseguiu time. participar dos 2 gols de forma negativa. Mas é só para contextualizar, a gente está Olha lá, trazendo o Robert Renan de novo. Ó. os melhores momentos, porque ele foi muito criticado em relação a essa atuação, até daqui a Eu pouco. vi esse jogo. Fazendo o corpo Perdidinho, mole, né? Por Perdidinho. Na verdade dessa não é saída. isso. E tá meio gordinho, hein? O treinador... começa o Vaguinha! Já começa, Vaguinha. Tá botando defeito do Vai jogador. cuidar do Internacional. Deixa em paz. Olha ali. O time é horroroso, esse time aí. Na verdade, os dois são horrorosos. Mas o Robert Todos os Renan, times lá são horrorosos. fez grande participação do Robert Renan na partida. Só que o que é importante dizer é jogador que chega num ambiente e aí entra um lado que é muito triste, né? Do que a gente está vivendo aqui no Brasil de um modo geral. O Grêmio não tem nada. O Grêmio não tem volante. O Grêmio não tem um primeiro volante. O Cuéllar chega aqui dono da posição. Pode melhorar fisicamente, pode ter que tirar um pouco o futebol árabe da história dele. Acho que sim, porque a gente sabe que o nível é um pouco mais baixo, o tipo de jogo, quantidade de jogo e tal. Mas, vai jogar aqui fácil, rindo aqui no meio do futebol brasileiro e vai ser um jogador muito importante para o Grêmio. Uma das lideranças, chega como liderança do grupo do Grêmio. E aí, Munari, o que tu vai me dizer? Não, é assim, esse futebol Depois de ver a atuação dele. Esse futebol aí e o dos Estados Unidos, a gente tira pouca coisa disso aí, sabe? Isso é um Tudo jogo... bem, só que ele só pra te informar, ele tá há 5 anos lá já. Não, eu sei, esse que é o problema, a dúvida sobre ele é exatamente isso. Quando ele tava no outro time no Al-Hilal, como é que é, o do azul lá, que jogava, que eliminou o Flamengo Isso, é o Al-Hilal. o Ramon Dias, lá era um nível um pouquinho maior. Mas o campeonato, esse jogo passa, tá mostrando aí, esse jogo passa no Band Esportes, é horroroso esse jogo, não tem condição. Isso aí não tem condição. Até o jogador que tá lá é difícil ele manter a forma. Ele vai precisar de um tempo. É óbvio que ele vai precisar de um tempo. Mas ele tem 31 anos. Né? Então não é uma idade ainda que dá para recuperar. E ele é o jogador que o Grêmio precisa dentro dessa ideia do Quinteiros. O Quinteiros tem o 4-2-3-1 como um esquema preferencial. Ele gosta, ele é um treinador que não gosta de ter aquele 5 só marcador. Ele gosta de que os 2 volantes saibam jogar. Ele já tem o Viva Sante, não veio a proposta do Palmeiras, não andou aquele negócio. O Cuéllar vai ser esse cara ao lado do Viva Sante. O Viva Sante vai ser o volante que vai ter a liberdade de chegar mais ao ataque, pisar na área, que ele faz bastante. E o Cuéllar é o cara por trás do bloco, o cara do passe, o cara que encontra a bola no lado, a bola na entrelinha. É um jogador que tem uma boa saída. Até pela idade vai ter menos movimentação do que tinha nos tempos do Flamengo, mas ele vai ser mais o primeiro mesmo. E é um jogador de altíssimo nível, né? Um jogador que foi muito tempo da seleção
seleção colombiana. É claro que assim, Quem é o volante da seleção colombiana hoje? O primeiro? Um é o do Palmeiras, o Richard Rios. Que é muito bom. E o outro primeiro volante me fugiu agora o nome, mas que também é que o Colômbia joga com o Losango no meio, né? Esse Richard Rios joga tudo mais um pouquinho. Joga muito. O Arias joga como terceiro, e aí o Rames ou o Quinteiro joga como meia central. Mas assim, é um jogador que a única interrogação que a gente deixa sobre ele é exatamente esse período, de 5 anos jogando num futebol de um nível baixo. A impressão dele no Flamengo é o que a gente tem de uma recordação mais recente, mas também isso já faz tempo. Ele era titular 6 anos do Flamengo, né? 6 anos. Mas assim, ele tem 31 anos, não é o cara de 35 que a gente estava brincando antes. Com 31, ainda tem tempo para recuperar. Eu tenho sempre uma ideia, quando a gente projeta um jogador desse porte, a gente precisa sempre imaginar qual é o meu cenário. Qual é o cenário que ele vai encontrar? Onde que era o Dodge, ele agora no lugar do Dodge. Quem é que jogou de primeiro, entre aspas, aqui? Algumas vezes o Vijaçante, outras vezes o Dodge, algumas vezes o PP, outras vezes, acho que é só esses, né? Mais algum jogou de primeiro? Acho que não. Então, esse é o cenário. Não, assim, falando sério agora sobre esse jogador, ele, além da grande passagem que ele teve pelo Flamengo, com a camisa do Flamengo, na minha opinião, a última imagem que eu tenho dele foi no período que o Inter quis contratá-lo, que, se eu não me engano, foi início de 2022, tá? Já estava lá. E ele fez uma ele teve uma grande atuação no Mundial com a camisa do Al Hilal. Então é 23, começo de 23. O Mundial é 22. Que o Flamengo ganha Libertadores e perde no Mundial para eles. No começo de 23. Por causa da Copa do Mundo, o Mundial foi em janeiro, fevereiro. 23, pode ser. Pode ser. O que o presidente aí, eu trouxe como informação, o presidente tem o WhatsApp do Cuéllar. Não sei se trocou, mas tinha. Eu entendi, mas inclusive foi discutido isso, né? Era inviável a contratação dele naquele momento. Ele estava, inclusive, trocando de clube lá, né? Então, assim, se esse jogador estiver bem fisicamente, se ele for competitivo, né? Porque o futebol lá nós sabemos que não é. Mas se ele conseguir voltar a ser competitivo e estar bem fisicamente, é jogador de essa situação, o Munari colocou ali do futebol nos Estados Unidos, do futebol na Arábia. Antigamente se falava do futebol da China também. A gente sempre precisa fazer uma vírgula, porque não são todos os jogadores que chegam acabados aqui. Vou dar um exemplo agora, o Almada. O Almada estava no mercado dos Estados Unidos. E ele chegou e acabou com tudo aqui. Foi um dos melhores jogadores do futebol brasileiro no ano passado. Então, ela não estou dizendo que a tese não está correta. A tese é correta. Mas existe uma série de parâmetros, né? Mas existem sempre os atletas que se cuidam por si só, porque são profissionais, enfim. O Hulk é o exemplo, né? O Hulk jogou na China um tempão, chegou aqui e passou por cima de todo mundo. É verdade. Deixa eu aproveitar e trazer também aqui alguns comentários. O William, que está colocando por aqui que os caras estão achando que o Cuéllar é o Iniesta. O Bruno Almeida coloca que é um jogador baixo, mais um inho. Compara com o time do Botafogo, os caras têm mais de 1,80 de altura. Não faz isso, pelo amor de Deus. É o Iniesta. O Grêmio torceu por Dodge no ano passado, gente. Pelo amor de Deus. O Dodge era reserva do Santos, que caiu. Essa é a realidade. Aí tu tá trazendo um jogador que é consagrado de seleção colombiana, que jogou em grandes clubes na carreira, com 31 anos, e tu vai dizer, eles estão achando... Não, em relação ao Grêmio, ele é o Iniesta, sim. Gostem ou não. Eu não tenho problema em torcer para jogador ruim. Botou a camisa do Grêmio, vou torcer. Mas vamos parar com essa ideia de que esse jogador é do mesmo padrão dos jogadores que estão aqui. Não é. E eu não tô nem dizendo que vai dar certo, porque a gente sabe que tem um monte de coisa ele pode não gostar da cidade, tem um monte de coisa. Agora, antes de contratar, pelo amor de Deus, né? O Grêmio tá contratando um jogador que não precisa ser apresentado. Tu precisa do DVD do Cuéllar? Não. Tu precisa do DVD do Cuéllar para saber quem é? Não, eu preciso da ficha da academia dele. Saber o peso dele que ele tem. Tudo bem. Eu achei ele meio gordinho. Tudo bem, mas tu sabe quem é e tu sabe o que ele pode jogar. Muito bem. Para a gente avançar aqui no programa, a gente vai até adiantar um assunto que nós teríamos logo depois, mas porque o Munari tem uma informação envolvendo este interesse do Boca Juniors no Marquezin. Algumas movimentações têm acontecido, vem informações também da Argentina. Munari, vou te convocar para a gente trazer mais atualizações em relação a isso. Eu estava conversando agora aqui com o Sérgio Maffei,
Sergio Maffei, que é o repórter do OE, do Boca, sobre essa questão dos goleiros, tá? A informação que ele tem que o Boca enviou ontem uma oferta para o Grêmio, pelo Marquezinho, ele não sabe o valor, tá? Mas assim, o Boca trabalhava com 2 goleiros, o Guzmán, que joga no Tigres, o Pato Guzmán, que tem 39 anos, tá 10 anos lá no Tigres, e com o Marquezin. Mas o Marquezin é a preferência do treinador do Fernando Gago. Puxa, esse Guzmán jogou uma partida, cara, contra um time brasileiro agora, que ele pegou tudo. Qual foi o jogo? Contra o Palmeiras? Ou contra Sim, o no Botafogo? Mundial, que o Tigres eliminou o Palmeiras do Mundial, esse 2021, eu acho. O Tigres elimina o Palmeiras nos pênaltis. Esse cara pegou muito. Só que já tem 39 anos. É, exatamente, ele é velho, né? E ele é ídolo lá no Tigres e tal. E aí o Boca oficializou, mandou a proposta pro Grêmio ontem, essa é a informação dele, ele não sabe o valor. E a questão é a seguinte, o Boca já teria o aval do Marquezin. O jogo do Palmeiras é 21, tá? Tava olhando aqui isso, o Tigres vence por 1-0. E do staff do Marquezin. O Marquezin agora trocou de empresário, tá? Mas antes o empresário dele era o Daniel Bolotnikov, que foi o empresário do Riquelme na carreira. Riquelme hoje é o presidente do Boca. Então o Riquelme tem uma relação próxima com quem trabalha com o Marquezin. Então a informação que eles têm lá na Argentina é essa. O Boca conversou com o Marquezin ou com o staff dele, enfim. Fez aquela sondagem. Demonstrou interesse, falou sobre salários, os caras deram ok. Não, mas por nós, sim, agora falem com o Grêmio. E que ontem o Boca movimentou para fazer a proposta. Ou enviou ontem, ou vai enviar agora, mas foi decidido isso lá dentro do que eles chamam do Conselho de Futebol do Boca, que é o Riquelme e seus amigos lá, que comandam o futebol, os ex-jogadores do tempo que o Riquelme era jogador. Porque não andou com o Guzmán e a preferência do Gago, do treinador, é o Marquezin. Agora tem que ver o valor que vai chegar essa oferta. O Boca não vai fazer uma oferta para um goleiro que vai fazer 37 anos, que vai mudar a vida do Grêmio. Né? Então depende do que o Grêmio vai ser a postura para não liberar. Se fala no seguinte, né? E desde o início eu tinha muita preocupação com relação à notícia. Logo que ela começou, Munara, ela começou no início da semana passada, tá? Começou a ter um outro jornalista argentino falou sobre isso e tal. A gente começou a ouvir alguns rumores sobre essa possibilidade. O que se sabe é que o Marquezin ele tem relações afetivas com o Boca. O Boca é um dos gigantes do futebol argentino. É natural que um jogador de 36 anos, já caminhando para o fim da carreira, tenha a ambição de jogar no seu país. Então, me preocupava por isso. Confirmada a proposta do Boca, o jogador é que vai decidir. Seja o Grêmio aceitando uma proposta aí de $1,5 milhão, que é o que está se falando e tal, o Grêmio é que vai, o jogador é que vai decidir. E aí, gostou desse corte? Ó, tem muitos outros conteúdos legais, curtinhos, para vocês acompanharem com a gente aqui no Segue o Fio. Dá uma olhada.